Queridos, eu queria hoje trazer uma palavra muito especial a respeito de Israel. Eu não sei se vocês têm consciência do que Israel significa para o mundo, mas o fato é que uma nação cuja população não representa mais do que 0,2% da população do mundo. Nunca houve uma nação tão perseguida quanto Israel. Os egípcios, os assírios, os babilônicos, os medo-persas, os gregos, os romanos, os otomanos, os espanhóis, os alemães, ao longo da história, muitos povos quiseram exterminar Israel. E por que razão? Hoje eu quero falar para vocês sobre esta nação admirável, que nasceu no coração de Deus para ser luz para os gentios e para abençoar os gentios. E no final nós vamos terminar fazendo uma oração e um clamor por Israel e pela paz de Jerusalém, como a palavra de Deus diz. Então eu quero que você abra o coração, abra os ouvidos, para que você possa receber essa palavra, porque a Bíblia diz que todo aquele que abençoa Israel é abençoado, e todo aquele que amaldiçoa Israel é amaldiçoado. Eu quero começar mostrando um mapa para vocês. Vocês estão vendo aquela pintura ali laranja? Todas essas nações aqui em azul marinho são nações árabes, muçulmanas. Árabes não necessariamente, mas muçulmanas. E aquele território ali em laranja é o território de Israel. Nós temos depois um mapa comparativo de Israel em relação a outras nações. O tamanho de Israel em relação a outras nações é ínfimo. É um pedaço de terra que não faz sentido as pessoas lutarem tanto para dominar, se não tiver um viés por trás disso. Uma razão. Vocês viram primeiro o território de todas as nações árabes. Olha o território de Israel comparado, por exemplo, com a Grã-Bretanha, que é um paizinho pequeno, mínimo. Olha a Austrália ali, olha a Índia, olha a França, olha os Estados Unidos. Eu queria passar para vocês aqui uma cronologia do que aconteceu com Israel moderno nos últimos anos, para que vocês entendam. Em 1942 começou um extermínio, o extermínio dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, com Hitler encabeçando. Foram mortos 6 milhões de judeus, 1/3 de toda a população. O que Hitler pretendia, irmãos, era um genocídio, acabar com Israel, assim como Amã, o amalequita, quis fazer também na época que era primeiro-ministro na Pérsia. Em 1945, portanto, ao final da guerra, esses milhões de judeus que foram perseguidos e sobreviveram, eles não tinham para onde ir, porque eles foram expulsos das nações. Eles estavam em navios, aportavam nas nações como Estados Unidos, e as nações mandavam eles embora. Então, em função disso, por causa desse problema que aconteceu, um mundo horrorizado com o que havia acontecido com os judeus depois da guerra, a ONU votou um plano de partição, a solução de 2 estados na mesma região. Nessa partilha aprovada pela ONU, inclusive com o voto de Minerva do nosso brasileiro, Oswaldo Aranha, Israel pegou a maior parte do seu território no chamado deserto do Sinai. 80% do território que Israel ficaria era puro deserto. Embora a ONU tenha aprovado, a comunidade árabe, a Liga Árabe das Nações, não aceitou. E de novembro de 47 até o dia 14 de maio de 1948, ninguém dava uma solução. A ONU aprovou a resolução, mas não teve coragem de implementar. Então, no dia 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion, numa casa
que nós já tivemos a oportunidade de estar, aqueles que vão comigo a Israel e Tel Aviv, estabeleceu e declarou a fundação do Estado de Israel moderno. No dia seguinte, no dia 14 de maio, aquele povo que era um povo que tinha vindo da guerra, que não tinha arma, que era um povo debilitado em todos os sentidos, teve que enfrentar uma guerra contra todas as nações árabes ao redor. Aquela guerra era para ser um genocídio. E no entanto, em um pouco mais de um ano, Israel venceu a guerra, irmãos, milagrosamente, com o poder de Deus. Quando Israel vence a guerra da independência, já que os árabes não aceitaram o plano de partição, eles ficaram com os territórios que eles dominaram. Então, os territórios que eles ficaram eram maior do que aqueles oferecidos pela ONU. Em 1964, é fundada a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, um grupo terrorista. E este grupo, assim como as nações árabes que estavam ao redor, não aceitaram, não reconheceram Israel como nação e planejaram mais uma vez destruir Israel. No ano de 67, o clima em Israel era um clima muito pesado, muito tenso. Em Tel Aviv, eles estavam separando áreas inteiras para fazerem de túmulos, de sepulturas, porque os árabes avisavam: vamos invadir, vamos obliterar, vamos destruir Israel. Mas mais uma vez, com a bênção de Deus e com a inteligência israelense, Israel invadiu pela madrugada a península do Sinai, destruiu no Egito todos os campos onde os aviões saíam, destruiu mais de 400 aviões, saiu de lá, foi até as colinas do Golã, tomou da Síria e depois, por último, chegou em Jerusalém e desceu com os seus paraquedistas em Jerusalém e tomou Jerusalém da Jordânia. Detalhe, é importante dizer que Israel pediu à Jordânia que não entrasse na guerra. A Jordânia prometeu que não entraria na guerra e entrou. Qual a consequência? Perderam o domínio de Jerusalém. Então, em 1967, Deus devolveu ao povo judeu Jerusalém, que é a capital até hoje. Mais uma vez eu digo que as nações árabes se recusaram a reconhecer o direito de Israel de existir. Em 1973, mais uma vez, os árabes agiram de maneira sorrateira, na chamada guerra do Yom Kippur. O Yom Kippur, irmãos, é o dia mais santo da nação de Israel. É um dia que todo mundo fica em jejum, todo mundo vai para as sinagogas, aquele período de techuvá, o período de arrependimento, todo mundo olha para dentro de si. E quando os judeus estavam olhando para dentro de si, se arrependendo e celebrando o dia mais santo do seu calendário, mais uma vez os árabes entram para destruir Israel. E mais uma vez Deus dá a vitória para Israel de maneira extraordinária. Em 74, Yitzhak Rabin se torna primeiro-ministro pela primeira vez, um homem que lutou pela paz durante toda a sua vida. Em 77, Anwar Sadat, o primeiro-ministro do Egito, visita Jerusalém e fala ao Knesset. Na verdade, ali estavam novamente dois líderes querendo celebrar a paz. Em 79, Menahem Begin e Anwar Sadat, Menahem Begin já era agora o primeiro-ministro de Israel, assinam acordos em Camp David, nos Estados Unidos, que é na verdade, Camp David é uma fazenda de posse da presidência americana, e lá os acordos são feitos até hoje. Em 1979, a Revolução Iraniana coloca o Ayatollah Khomeini no poder. Vocês se lembram dele, né? O Irã, que era um país pujante, começou a se tornar novamente radical.
Em 88, o Hamas emerge da Irmandade Muçulmana. Hamas significa violência. E a Irmandade Muçulmana é um grupo de radicais islâmicos que querem a volta do chamado califado, e eles se uniram para tomar o mundo pela força. Em 92, a eleição de Yitzhak Rabin como primeiro-ministro, pela segunda vez. Em 93, Yitzhak Rabin e Yasser Arafat assinam o primeiro acordo de Oslo, em Washington. O próprio presidente Bill Clinton falou que eles passaram 14 dias e o Yitzhak Rabin estava a fim de paz. E o Yasser Arafat não concordou com nada que foi proposto. Assinou um acordo de Araque porque ele não estava disposto a fazer a paz. Em 95, houve o segundo acordo de Oslo, que acabou não indo adiante também. Em 95, Yitzhak Rabin assassinado por um oponente judeu dos acordos de paz. Em 2000, a quebra de negociações de paz em Camp David determina a segunda intifada, rebeldia por parte dos árabes dentro do território israelense, agora promovido pelo Al-Aqsa. 2001, Ariel Sharon derrota Ehud Barak e se torna o primeiro-ministro com 72 anos. Em 2003, Sharon defende a saída dos judeus de parte dos territórios. Aqui é muito importante dizer uma coisa, irmãos. Israel sempre quis a paz. Na Guerra dos 6 Dias, eles tomaram o Sinai e depois devolveram para o Egito. Agora, Israel, que tinha muitos judeus lá na faixa de Gaza, que todo mundo sabe, começa a entender que para fazer a paz, tinha que retirar os judeus de Gaza, para que os palestinos pudessem ter Gaza como seu território. Olha para o teu irmão do lado, falou, adiantou? Israel tira os judeus, Israel entrega territórios, faz os acordos e em seguida continua sendo atacado pelos seus inimigos que estão ao seu redor. E vocês viram como o seu território é mínimo em relação aos demais. 2004 morre Yasser Arafat. 2005 os assentamentos judeus em Gaza evacuam sem violência. Literalmente, o governo de Israel falou para os judeus que estavam lá: vocês vão sair, queiram ou não. Não teve violência, porque simplesmente o governo israelense tirou à força os seus próprios judeus. Adiantou? Não. Israel continuou sendo atacado. Em 2006, o Hezbollah, que é um outro grupo terrorista que fica ali no Líbano e na Síria, de novo, luta contra Israel numa guerra de 34 dias. Em 2007, Israel inaugura o seu Iron Dome. Quem já ouviu falar desse sistema mais ouvido, Iron Dome? Esse sistema é um sistema antimíssil. Você pode jogar míssil em Israel que não cai na terra, porque o domo de ferro impede que os mísseis caiam no chão. Eles são destruídos antes que eles caiam no chão. 2009, Benjamin Netanyahu se torna primeiro-ministro de Israel pela segunda vez. Em 2010, Israel lança um vírus chamado Stuxnet, que ataca a usina nuclear iraniana. Aqui deixa eu dizer uma coisa muito importante. O acordo de paz que foi feito, na verdade um acordo nuclear, onde os Estados Unidos tirariam as sanções contra o Irã, proposto pelo Barack Obama, foi um absurdo. Porque o Irã chama os Estados Unidos de grande Satã e chamam Israel do pequeno Satã. E o acordo que foi feito pelo Barack Obama foi um acordo para que o Irã pudesse desenvolver as armas atômicas. E não só aconteceu, como eles estão de fato muito próximos de terem armas atômicas para que eles lancem os seus foguetes contra Israel
e também contra os Estados Unidos. Aliás, isso é bíblico. Já falei sobre isso para vocês quando eu falei da guerra de Gog e Magog. Em 2011, o Hamas e o Fatah, o Hamas, que é um grupo terrorista que está ali na faixa de Gaza, o Fatah, que é um grupo terrorista da Jordânia, que eram brigados entre si, eles se unem. Eles se odeiam, mas se unem por um ódio maior. Contra quem? Contra Israel. E ali eles fazem uma reconciliação à luz da primeira primavera árabe. 2012, a população de Israel chega a 7.836.000 cidadãos. De lá até agora não houve nada de tão significativo quanto o que está acontecendo agora. Quantos de vocês ouviram falar que o Irã tem grupos avançados na Síria? Quantos de vocês ouviram falar e que lançaram foguetes, 20 foguetes contra Israel no Golã? No dia seguinte, Israel responde, mais uma vez. Israel nunca é o que dá o primeiro passo em relação à guerra, mas Israel jamais recebe um ataque sem contra-atacar. Israel atacou e destruiu muitos desses focos de iranianos na Síria. Eles falam que eles estão lá, na verdade, para ajudar, né, o Bashar al-Assad, que é o tirano que está lá na Síria, mas eles querem colocar o pé em Israel. Com o motivo de ajudar o tirano, eles estão mirando contra os judeus, porque o ódio deles maior é contra os judeus. Então, na verdade, eu dei esse briefing para vocês, esse resumo, só para dizer o seguinte: desde que Israel existiu como Estado moderno, Israel não propôs nenhuma guerra. Israel só se defendeu. Aí, vamos falar um pouquinho mais sobre a situação política de Israel e as nações árabes ao redor. Quantos aqui sabiam que Israel é a única nação democrática no Oriente Médio? Quantos de vocês sabiam disso? No parlamento de Israel, no Congresso israelense, qualquer um pode ser votado. Até gente do Hezbollah, até gente do Hamas tem cadeira em Israel. Israel é uma nação que tem todas as etnias. Tem muçulmanos, tem cristãos, tem armênios, cristãos, e tem árabes, muçulmanos, e tem judeus, e eles convivem juntos. Em nenhuma outra nação árabe, os israelenses são permitidos viver. Eles são expulsos, perseguidos, muitas vezes mortos, e eles têm que fugir dessas nações. A ONG Freedom House caracteriza Israel e Tunísia como nações livres. Líbano, Turquia, Kuwait e Marrocos, parcialmente livres. As demais nações não são livres, tais quais Arábia Saudita e Iêmen. E o que está acontecendo com as nações árabes? Elas enfrentam lutas domésticas. Vocês sabiam que os árabes, os muçulmanos lutam entre si? Sunitas contra xiitas, contra halauitas. Existem vários segmentos e eles brigam entre si. A Arábia Saudita, por exemplo, é a principal nação sunita. O Irã, a principal nação xiita. Quantos aqui já ouviram falar do ISIS? Há muitas evidências de que o ISIS tenha sido criado pela Arábia Saudita com apoio americano. Para quê? Para conter os avanços dos iranianos. Então aquela região é uma região que de fato é um barril de pólvora. E Israel é um oásis no meio daquilo tudo. Porque é uma nação democrática, um povo amigável, um povo receptivo. Quem vai lá pensa que está na Europa. Seguro, você pode andar em Jerusalém 2, 3 da manhã sozinho e ninguém vai te atacar, porque é uma nação democrática. A Turquia trabalha com a agenda do renascimento do califado. O Erdogan recentemente assumiu os poderes não só do executivo, mas também do judiciário e do legislativo, ou seja, virou um tirano.
O Irã fornece armas para o Hezbollah, luta contra o Estado Islâmico na Síria. Israel busca paz. Israel tem buscado paz todo esse tempo, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque a mídia mundial é antissemita. Você não vê uma televisão no Brasil defendendo Israel. Israel é sempre visto como uma nação que oprime os mais fracos. Israel, vocês sabem que quando tem guerras, aquelas guerrazinhas que acontecem entre Israel e ali os palestinos na faixa de Gaza, sempre são os palestinos que lançam foguete a Israel. Sabe o que Israel faz? Ele avisa: olha, nós vamos atacar vocês, e vamos atacar este e este ponto. Para quê? Para que os civis tenham o direito de ir embora. Mas o Hezbollah muitas vezes obriga os civis de ficarem nos lugares que serão atacados, para que eles mostrem para a mídia. Agora detalhe, vocês sabem onde os feridos da Palestina são tratados? Nos hospitais israelenses, de graça. Eu queria lutar contra o inimigo assim, que fala: olha, tire as pessoas, que nós vamos atacar um lugar que não tem civil. Nós vamos atacar um lugar que a gente acha que tem armas. Mas olha, se algum de vocês ficarem feridos, podem trazer para cá, que a gente vai tratar muito bem de vocês. Diferentemente dos inimigos que fazem túneis para pegar jovens voltando da escola para casa, para pegar os judeus nas suas festas de celebração. Aqueles túneis que foram feitos, e aqueles 2 meninos judeus que foram pegos, através desses túneis, Deus permitiu que aquilo acontecesse, para que o plano dos árabes, o plano dos palestinos fosse descoberto, que era atacar Israel no dia do Ano Novo. Mais uma vez, sorrateiramente, sem avisar, de maneira covarde, pelas costas. Em quarto lugar, eu quero falar para vocês de algumas contribuições de Israel para o mundo. Então, enquanto as nações vizinhas conspiram para destruir Israel, Israel consegue se defender e ainda tem tempo para investir em pesquisa, trazendo contribuições maravilhosas para o mundo. Quantos aqui já ouviram falar de um sistema de irrigação gota a gota? Quantos de vocês têm isso na sua casa, em algum lugar assim? Israelense. Quantos de vocês já viram falar de placas de aquecimento solar? Placa de aquecimento solar, israelense que inventou. Quantos de vocês aqui têm o Waze no celular? Foi desenvolvido por um judeu, lá em Israel. De acordo com Joel Landau, existem mais de 6.000 startups. Mais de 6.000 atualmente em Israel. Esse povo é um povo que investe em tecnologia, em conhecimento, em estudo. Contribuições médicas para o mundo. A pílula chamada de PillCam Endoscopic Capsule. Aquela pílulazinha que você toma e que filma tudo que está por dentro do teu sistema digestivo. Judeu que inventou. O desenvolvimento do Azilect, uma droga que trata o Parkinson, também do Instituto Israelense de Tecnologia. O desenvolvimento do imunomodulador Copaxone, uma droga que trata a esclerose múltipla. Hoje já está retardando e muito. Judeu que inventou. Instituto Weizmann de Ciência. Eles já afirmaram que a cura para o Alzheimer está praticamente já encontrada. Só falta ser testada em humanos. Isso demanda alguns anos, mas já afirmaram que foi descoberta a cura do Alzheimer. Olha para a pessoa do teu lado e diz: você está lembrado que é o Alzheimer? Que bom, você ainda não está com ele. Mas as pessoas que vão desenvolver esta doença daqui 10 anos já terão cura para ela, porque os judeus investiram e encontraram essa cura. As contribuições dos judeus, queridos, são em todas as áreas: na matemática, na física, na química, na robótica, na medicina, na ótica, na economia, na biotecnologia, em todas as áreas. Um povo
que não representa mais do que 0,2% da população. Eu vou dar um dado para vocês. Vocês sabem que existe um prêmio chamado Prêmio Nobel, sim ou não? Este prêmio, até o ano de 2017, 892 pessoas foram premiadas. Desses 892 pessoas, 201 são judeus. Portanto, 22,5%. Agora, se você considerar que eles detêm 22,5% numa população que é 0,2%, isto significa que a percentagem de judeus que ganharam o prêmio é 112,5 vezes mais do que as demais nações. Ou seja, 11.250% acima da média. Aí vem os sociologistas e fazem análises sociológicas. Dizem que eles foram favorecidos nas nações. Gente, vamos combinar. Um povo que onde eles estão, eles são perseguidos. Foram perseguidos em todos os lugares. Foram escravizados. Foram exilados, foram perseguidos, foram expulsos. Como foram da Espanha. Ou se convertiam a cristãos novos ou eram mandados embora. Um povo que tem que fazer guerra esse tempo inteiro. Como é que esse povo consegue ir contrário a todos esses aspectos sociológicos e ainda ser destacado como uma nação pujante que brilha e que se destaca? Como é que pode isso? Só pode se você entender que a palavra e a bênção que Deus deu para Abraão é que ele seria uma grande nação e teria um grande nome. É maior do que todas essas perseguições. Então o que está por trás dessa bênção, irmãos? A promessa de Deus. E aqui eu quero ler o texto e rapidamente vou trazer essa palavra. Gênesis 12, 3 diz assim: Deus fazendo uma promessa para Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus se revela a Abraão e ele crê. Deus ordena que ele saia da terra dos seus pais. Ele obedece, se torna o pai da fé. E Deus faz uma aliança com Abraão. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: com quem Deus faz aliança, ninguém pode derrubar. Qual a promessa que Deus fala? Primeiro, de Abraão nasceria uma grande nação, e Israel uma grande nação. E a grandeza de Israel não está nem no tamanho do seu território e nem no número do seu povo. A grandeza de Israel está nas suas realizações, na sua sobrevivência, no seu povo, na sua inteligência, no seu instinto de sobrevivência. Deus cumpriu o que prometeu. Ainda que Israel seja odiada das nações, porque este ódio visceral e atávico é o ódio de Satanás contra Israel, porque o diabo odeia aqueles a quem Deus ama. Então tome cuidado do lado de quem você vai ficar. Tome cuidado, quem é que você vai escolher de defender. Deus promete em segundo lugar: eu te abençoarei. E as evidências da bênção de Deus são claras. A inveja das nações, o ódio de Satanás fez com que Israel, durante toda a história, tivesse uma história de perseguição. Não há nenhuma nação do mundo, irmãos, que tenha tido tantos inimigos querendo exterminá-la. O Salmo 81 fala: nós vamos obliterar Israel, vamos tirar o seu nome da história. Muitos povos já quiseram fazer isso. O Egito, Amão, a Amalequita, Hitler, a OLP. O Arafat dizia assim: olha, é bom que Israel se reúna tudo lá no território de Israel. Por quê? Porque assim facilita o nosso trabalho. A gente não tem que ir para o mundo para matá-los todos. Esta é a visão que os inimigos deles têm. Deus fala mais: engrandecerei teu nome,
Deus levantou o povo judeu e os colocou nos lugares mais altos. Sim ou não? Esses camaradas, onde eles estão, eles prosperam, eles chegam no poder. E se você pegar a média do QI dos judeus é igual a de todas as outras pessoas. Existe um favor e uma bênção de Deus, uma promessa de engrandecer o nome deles. E Deus fala: sê tu uma bênção. E eu quero começar a lembrar vocês de uma coisa: do povo judeu veio a revelação do Deus único. Todas as nações eram politeístas. Foi para Moisés que Deus revelou: eu sou o único Deus. Do povo judeu veio a Bíblia, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, todinho, escrito por judeus. Os antigos profetas, judeus. A moral, a visão ética judaico-cristã, judeus. Sobretudo, o Messias, Jesus, veio do povo de Israel. Sê tu uma bênção. Então não há outro povo que tenha sido uma bênção para o mundo como o povo judeu. No entanto, é o povo mais perseguido de toda a terra em todos os tempos. E a última parte da promessa, Deus diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esta é uma promessa muito séria, irmãos. O que significa abençoar? Significa falar bem. A palavra bem dizer, abençoar, significa falar bem. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: cuidado com o que você fala de Israel. Deus está prometendo. Quem quer a bênção de Deus aqui? Então fale bem de Israel. Elogie, defenda Israel, porque abençoarei os que te abençoarem. Essa bênção que está sobre o povo judeu está sobre aqueles que os abençoam. E você sabe que os judeus hoje reconhecem que o exército que eles têm no mundo hoje são os cristãos evangélicos, porque eles reconhecem que a bênção que veio para nós veio primeiro para eles. Amém? Glória a Deus. Abençoarei os que te abençoarem. Donald Trump declarou que amanhã vai mudar a embaixada americana de Tel Aviv, porque Tel Aviv não é a capital de Israel. A capital de Israel é Jerusalém, mas as nações do mundo não reconhecem. Donald Trump bateu no peito e falou: eu reconheço e eu vou mudar a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, onde deveria estar. Vocês têm alguma noção por que Deus abençoou os Estados Unidos? Porque em 1492, quando os judeus foram expulsos da Espanha pela rainha Isabela e o rei Ferdinando, vocês sabem onde eles foram parar? Cristóvão Colombo, irmãos, era judeu, e ele descobriu uma terra onde os judeus podiam estar. Onde o povo judeu chega, a bênção, a prosperidade vem. Aliás, dizem que eles vieram aqui para o Nordeste brasileiro e não ficaram, foram para Nova York. Que pena. Senão nós é que seríamos os primeiros do mundo. Mas a promessa é: abençoarei os que te abençoarem. Amém? Quantos creem na palavra de Deus, na promessa que Deus fez a Abraão? Essa promessa tem 4.000 anos e ainda hoje Deus cumpre a sua palavra, porque a palavra de Deus não volta atrás. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E eu vejo essa profecia se cumprindo em dois planos. No plano físico, porque Israel trouxe avanço e contribuições extraordinárias por onde passou. Mas no plano espiritual, as nações são abençoadas através de Israel, porque o Messias, Yeshua, Hamashiach, Jesus o Messias, veio da descendência de Abraão. O Salvador do mundo, que abençoa as famílias da terra, veio deste povo. Pode ser que no início do cristianismo,
depois de um tempo, o cristianismo tenha se descolado do judaísmo. Mas não se esqueçam, os primeiros cristãos eram todos judeus. O Espírito Santo veio primeiro para o povo judeu. Então, Deus novamente está unindo o seu povo. Quando Deus fala a Abraão, ele disse que os descendentes dele seriam como as areias do mar e como as estrelas do céu. Diga areia, fala de descendentes físicos, terrenos é o povo judeu. Diga estrelas dos céus, descendentes espirituais é a igreja. Diga para a pessoa ao teu lado: você é filho de Abraão, porque crê no Messias Jesus. Amém, glória a Deus, aplauda o Senhor, diga eu creio. E como o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 11, Deus está reconciliando novamente estes dois povos. E hoje a igreja está recuperando a visão de abençoar Israel, de ficar ao lado de Israel. E toda vez que alguém faz isso, a promessa de Deus a Abraão se cumpre: abençoarei os que te abençoarem. Eu quero terminar com um texto e depois nós vamos orar por Israel. E esta oração você vai abençoar Israel e vai receber a bênção de volta. Salmo 122, versos 6 a 8 diz assim: orai pela paz de Jerusalém. Sejam o quê? Prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço: haja paz em ti. Quantos de vocês creem que esta promessa é para valer para a sua vida? Então fale para Deus assim: Senhor meu Deus, as tuas palavras não voltam atrás. Eu me posiciono ao lado de Israel. Eu abençoo, eu defendo, eu intercedo pelo teu povo Israel. Por isso, Senhor, abençoa a minha família, a minha casa, a minha descendência. Que as bênçãos de Abraão estejam sobre a minha família. Como disse a tua palavra: prosperem os que te amam. Eu recebo a prosperidade porque eu amo Israel. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Glória a Deus.